Fala pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Felipe, sou formado em Direito, especialista em Sociologia, História e Filosofia e quero comentar com vocês esse caso recente do Donald Trump que acabou de anunciar nas redes sociais que suspendeu o tarifaço contra a maior parte dos países que ele aplicou essa tarifa, que sentaram para negociar com ele, porque não sei se você sabe, ele aplicou o tarifaço e chamou os países para negociar com ele condições mais favoráveis em relação ao comércio dos Estados Unidos. Tá? Mais de 70 países foram até o Donald Trump, foram até a Casa Branca para poder negociar essas tarifas. Só um país que escapou dessa suspensão das tarifas do Donald Trump, que foi a China. E Donald Trump aplicou mais fichas na mesa contra a China, aumentando ainda mais a tarifa contra os produtos chineses em 125% aproximadamente. Será que a China vai ceder ou vai retaliar ainda mais? Será que vai ser mais truculenta? E a gente está testemunhando aí uma das maiores guerras comerciais aí do século XXI e talvez de todos os tempos. Para quem não sabe, o Donald Trump, ele nada mais, nada menos está aplicando nesse exato momento, com essa política tarifária, os seus princípios que já foram ensinados no seu livro A Arte da Negociação. E eu vou listar aqui para vocês esses princípios e vocês vão ver como tá na cara que o Donald Trump, em toda a sua vasta experiência como um bilionário imperialista, administrando seu império multibilionário, como ele aplica e executa exatamente todos os seus princípios e todas as suas crenças sobre negociações e vendas, e agora como presidente dos Estados Unidos em outros países. E é incrível como tudo funciona exatamente como ele previa no seu livro A Arte da Negociação. Primeiro vamos analisar aqui rapidinho, né? Baseado na falta de respeito da China que ela mostrou em relação ao mercado global, eu estou agora aumentando as tarifas aplicadas à China pelos Estados Unidos para 125%, com efeito imediato, tá? Então, assim, na esperança de que no futuro a China possa reconhecer, etc., que precisa estabelecer um comércio mais justo, e também depois ele vai argumentar aqui que os outros 75 países que não retaliaram os Estados Unidos, ele vai suspender esse tarifaço aí, uma suspensão de 90 dias, então pode ser que daqui para frente volte, tá? Mas a tendência é que o Trump fez um movimento ameaçador de tarifas, justamente para conseguir negociações com esses países e tentar isolar a China comercialmente falando. Então, somente o tempo vai dizer como é que vai decorrer essa guerra tarifária aí contra a China. Vale lembrar também, como diz a notícia aqui, quase 70 países querem negociar as tarifas dos Estados Unidos, diz a Casa Branca, tá? Então, simplesmente a Casa Branca confirmou aqui que diversos países foram atrás dos Estados Unidos procurando negociar condições comerciais mais favoráveis. E o Donald Trump, ele é nacionalista, ele é isolacionista, então ele acredita que houve um processo de desindustrialização dos Estados Unidos. Então, diversos outros países, como a China, que utilizam mão de obra escrava, que barateiam os custos de produção de determinados produtos, geraram fuga de capital dos Estados Unidos em um mercado internacional que o Donald Trump considera desleal, tá? Concorrência desleal. E estou somente comentando aqui, pessoal, os fatos, o que o Donald Trump acredita, os princípios que ele acredita, o que ele está aplicando e os resultados que estão se reproduzindo. Não estou dizendo que eu sou a favor de A ou B, se eu acredito em protecionismo ou não, até porque eu não acredito, mas eu acredito que o Donald Trump está executando o protecionismo estratégico para poder forçar essas negociações, tá? Como já foram reproduzidos aqui os resultados e que vocês bem já conhecem. E como eu bem demonstrei para vocês, o Donald Trump nada mais do que está executando princípios de negociação que ele sempre acreditou e ele sempre praticou enquanto um empresário multibilionário, e ele simplesmente está trazendo princípios e estratégias de negociação agora para o campo internacional, das relações comerciais internacionais como presidente dos Estados Unidos, tá? Em um livro escrito em parceria com Donald Schwartz, o Donald Trump ele simplesmente estabeleceu alguns princípios que ele leva em conta na hora de se fazer uma negociação. Princípio número 1, criar alavancagem, sempre se colocar em vantagem contra o seu inimigo. Tá? Então, assim, não demonstrar fraqueza, não titubear, mostrar os seus princípios, mostrar para que veio, aplicar o que você exige logo de cara e escancarar isso para todo mundo. Princípio número 2, seja completamente imprevisível. Não deixe o seu inimigo simplesmente prever os seus passos. Então, a imprevisibilidade para o Donald Trump na hora da negociação é crucial para deixar o seu inimigo completamente perdido e para que impossibilite ele de coletar armas, munição, para poder se prevenir contra os possíveis passos que você possa dar.
Então seja completamente previsível. Talvez seja por isso que o Donald Trump muitas vezes aplica a tarifa, retira a tarifa, né, suspende a tarifa por 90 dias, vê quais são as movimentações que vão gerar e com isso ele vai calculando se vai negociar ou não com determinados países. Tá? Isso foi muito bem aplicado contra o México e contra o Canadá. O Donald Trump alegava que o sistema financeiro do Canadá ele era completamente desfavorável contra os bancos norte-americanos, aplicou o tarifaço e o Canadá voltou atrás, quis negociar com ele. Com o México foi a mesma coisa, o Donald Trump aplicou o tarifaço contra o México voltou atrás e negociou, né, o fornecimento de tropas adicionais mexicanas para ajudar no patrulhamento das fronteiras, que era exatamente o que o Donald Trump queria na sua política anti-imigração ilegal e também contra o tráfico de drogas. Esse outro princípio aqui é muito interessante, tá? Faça pedidos absurdos para depois ceder em parte. Então o Donald Trump ele gosta muito nas suas negociações de fazer pedidos assim extremamente estapafúrdios, exagerados, para que o seu inimigo possa criar uma âncora muito alta, muito absurdo, muito exagerado, e depois você fale, não, tá bom, não precisa me dar isso aqui, mas me dê isso. E esse isso, que foi colocado com a âncora absurda, é exatamente aquilo que você queria desde o início. Tá? Então você cria uma âncora de valor de negociação com um pedido extremamente absurdo. Depois que você levanta a âncora no psicológico do seu inimigo, você fala, ó, tá bom, não precisa me fornecer isso daqui, mas eu quero isso. E assim fica mais fácil de você negociar exatamente de acordo com aquele seu objetivo inicial. Outro princípio do Donald Trump, transforme a negociação em um espetáculo. Isso está nesse livro, pessoal, é exatamente isso que ele está fazendo. Todo o seu tarifaço extremamente midiático, a forma como ele fala extremamente provocativa, o tarifaço recíproco, ele com a tabela lá mostrando para todo mundo uma lista, tornando algo extremamente hiperbólico, extremamente midiático, fazendo o mundo comentar, porque assim você gera mais pressão nos seus inimigos, naqueles países onde você quer negociar, quer impor a sua vontade. Então Donald Trump ele tenta estabelecer a soberania dos Estados Unidos e a imponência do seu país diante dos seus negociadores, justamente aplicando esse tipo de tática, trazendo mais holofotes para si, fazendo pedidos cada vez mais exagerados para assim conquistar os seus objetivos. Outro princípio que o Donald Trump aplica da arte da negociação é você ganhar no curto prazo e negociar para o longo prazo. Então você sabe que você tem mais poder de barganha, você sabe que você é presidente da superpotência mundial, você sabe que os outros dependem muito mais de você do que você depender deles. Então Donald Trump ele simplesmente impõe a sua força, é como se ele estivesse lutando numa briga de rua e de tanto dar porrada nos seus inimigos ele estivesse disposto a machucar a tua mão, a sangrar um pouco a sua mão. Ele vai se prejudicar um pouco nessas negociações, mas os outros vão se prejudicar ainda mais. Então é basicamente uma luta psicológica do tipo, ó, eu posso aguentar aqui até o final. Agora você eu não sei se vai aguentar. Uma hora você vai ter que ceder porque você depende muito mais de mim do que eu dependo de você. Ele tem como objetivo, além desse tarifaço para conseguir condições mais favoráveis e tentar um processo de reindustrialização dos Estados Unidos, ele também está aplicando isso, tentando antecipar uma recessão econômica. Isso pode parecer loucura, mas também faz parte do plano econômico do Donald Trump, tentar forçar um cenário ou ameaçar um cenário de recessão econômica para que o Fed tenha estímulos econômicos e baixar a taxa básica de juros e assim ele possa renegociar também parte da dívida norte-americana que assim ultrapassou os 30 trilhões de dólares. Então o Donald Trump está querendo brincar, né, com esses incentivos de mercado para poder estimular o Fed também a diminuir a taxa de juros e assim reaquecer a economia e ele também poder bancar boa parte da dívida que está perto de vencer aí, pelo menos uma parte desses 30 trilhões de dólares aí da dívida, né, do governo federal norte-americano. Então, basicamente é isso, pessoal, o que o Donald Trump tem em mente, o que ele está praticando, né? Existem pessoas que são a favor, existem pessoas que são contra, eu quero saber de você, o que é que você acha disso tudo, como é que você enxerga essa situação. Donald Trump está aplicando ipsis literi todos os seus princípios de negociação agora como presidente dos Estados Unidos. Você acha que é saudável? Você acha que está certo, que está errado, que existem outros meios de ele atingir os seus objetivos? Minha opinião é, você pode questionar os métodos dele, mas não os resultados. Né? Ele está conseguindo resultados, está conseguindo com que os países vão negociar até ele, se ajoelhem perante os Estados Unidos, procurando condições comerciais melhores. Não sei se ele vai atingir o objetivo final, que é a reindustrialização dos Estados Unidos, além da recessão econômica para forçar, né, uma diminuição da taxa de juros, mas diminuindo a taxa de juros, o mercado se reaquece e o mercado de criptomoedas também está esperando essa sinalização do Fed. Então comente a sua opinião aí abaixo que eu quero ler o seu comentário.
É isso aí, um forte abraço, se inscreva no canal, curta, compartilhe, engaje e até a próxima.